eu escuto muito, mas os jovens, que essa galera nova, ninguém quer nada com nada. É impressionante como, normalmente, o empresário, ele quer montar um time só de goleiro. Um negócio é cultivo, né? Se você começa a arrancar ali todos os frutos e não se preocupa em continuar cultivando, então, quando eu entrei, o que é que me fez, né, ter ainda mais vontade de dar o meu 120%. Era justamente porque eu sabia que dava o meu 120%, passava um tempo eu ia ter uma promoção. Eu não teria, né, saído dessa posição se eu não tivesse esse espaço e se esse espaço não fosse construído com clareza, com retorno, com reconhecimento efetivo, né? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Esse aqui é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí que é contador. Lá no início, no primeiro episódio, eu dizia isso, né? Que a gente seria o maior podcast. Agora, faz uma coisa, depois que você terminar de assistir esse conteúdo aqui, vai lá no Google e pesquisa qual é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para contadores. Você vai ver que vai aparecer a gente lá, tá? Então hoje não é só mais eu que digo isso, tá? E agradeço a você que tá com a gente toda quarta-feira, meio-dia, religiosamente a gente tá produzindo um conteúdo semanal para vocês há mais de 1 ano e meio. E isso é muito trabalhoso, então deixa o teu like aí, se inscreve no canal se você não tiver inscrito. Eu tenho enchido o saco, né, de vocês todo início de vídeo, mas realmente porque é muito importante. A gente tem muito trabalho para conseguir manter de pé esse projeto há mais de 1 ano e meio, como você sabe, com mais de 70 episódios, e eu sei que é muito importante para muita gente, eu recebo os feedbacks, mas eu preciso que você também faça a tua parte. Deixa o like, se inscreve aí. Se você tá me vendo pela primeira vez, não me conhece, sou o Matheus Santos, fundador e CEO da Moonflag, a maior assessoria de marketing e vendas para contadores do país. Mais de 1.500 contadores já passaram pelo nosso trabalho, só esse ano a gente tá gerando aproximadamente R$500 mil em novas vendas para escritórios contábeis, sendo aí 70% disso, 75% recorrente. Só esse ano a galera vai faturar aí mais de 3,5 milhões com leads vindos da internet. Você acredita? É possível. Clica nos links abaixo aí, conhece um pouco do nosso trabalho, mas vamos direto ao que importa. Hoje estou aqui com uma mulher empresária e multitasks, né? Tem muitas frentes aí, a gente vai conhecer um pouco do trabalho da Adriana. Adriana, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Matheus. É um prazer estar nesse podcast que puxa vida, né? 70 episódios. Pois é. Que honra fazer parte de algo tão grandioso, tão espetacular. Eu sou sócia diretora da Persson Consultoria, que é uma empresa de contabilidade que existe no mercado há 27 anos. É um prazer enorme estar aqui, bora conversar, né? Que é isso que é para isso que a gente veio aqui. Cara, hoje assim, a gente vai conversar e a gente vai sair daqui com aprendizados muito bacanas. Eu sempre recomendo pra turma, Adriana, eu gosto de anotar, entendeu? E eu sempre saio daqui, esse é o meu segundo caderno aqui do podcast. Cara, esse caderno tem bastante página, tem aqui pelo menos umas 300. Eu já matei um caderno desse. Inclusive, vou fazer um livro depois desse caderno eu vou vender, né? Mas por enquanto é um projeto. Ó, já tô aqui indo pro segundo caderno e você? Cadê o seu caderninho? Pega o caderninho aí, bota na mesa, vamos anotar, porque daqui vai sair algumas coisas interessantes. Já conheci um pouco da Adriana e tenho certeza que vai render muito. Adriana, me conta uma história. Como é que você caiu no escritório de contabilidade? Quantos anos tem que você trabalha no mercado contábil? Só pra gente conhecer um pouco dessa tua jornada. Perfeito. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Por incrível que pareça, fica estranho quando eu falo isso nos dias atuais, mas eu preciso contar, porque senão eu vou falando o tempo de experiência que eu tenho, as pessoas fazem a conta e falam, não bate, não dá certo. Mas eu comecei a trabalhar aos 12 anos, eu trabalhei 10 anos na área de vendas, trabalhei 2 anos, inclusive, como vendedora na Casas Bahia. Até já estudava, já tinha feito técnico em contabilidade. Eu confesso, Matheus, que eu tinha muito medo de ir para contabilidade. Eu sou uma pessoa bastante dinâmica, gosto muito de gente, gosto de falar, e eu me via ali parada na frente de um computador fazendo contabilidade, talvez com um estereótipo que talvez ainda muita gente tenha com a contabilidade. A contabilidade é tão ampla, é tão maravilhosa, é tão incrível, e eu tinha feito um plano, mas Deus fez outro para mim, e foi um plano muito melhor. Quando eu decidi estudar o técnico em contabilidade, eu queria, a priori, ser professora, tinha essa convicção, atuava em loja e queria ser professora.
Só que quando eu fui ali conhecer o curso, saber mais a respeito, era dia, e fui conhecer o curso de pedagogia, era o dia do índio, né? E eu acho que nada acontece por acaso. Me levaram para conhecer uma sala onde tinha ali umas 30 crianças correndo, pintadas, e eu falei, não, desistindo, né, de ser pedagoga. Eu acho incrível quem é professor, quem educa crianças, mas naquele momento eu vi que não era o meu caminho. E aí perguntei a respeito dos outros cursos, entrei na contabilidade, passei ainda algum tempo em vendas porque eu tinha esse receio de entrar na área contábil, até que chegou um momento que falei, não dava mais para esperar. Atuei 2 anos numa empresa de contabilidade aqui de São Paulo, e já com uma certa experiência na área fiscal, mas essa empresa de contabilidade ela era muito dividida, ela tinha ali muita divisão, e eu não queria ficar só no serviço, eu queria conhecer um pouco mais a respeito de outros segmentos, enfim, e eu tive a oportunidade de estagiar na Persson. Então, eu fiz transições de carreira, eu costumo dizer, né? Porque quando eu saí de vendas, apesar de muito jovem, eu tinha 22 anos, eu já tinha um salário bastante considerável, principalmente para a época. O salário de vendedor era um salário muito bom, eu tinha 13º, eu tinha 14º, e modesta parte eu vendia muito bem, então era muito bem remunerada. E aí eu fiz uma transição, o meu salário reduziu numa média 10 vezes, quando eu saí de vendas para entrar nessa empresa de contabilidade. E aí, quando eu decidi sair novamente dessa empresa de contabilidade para entrar na Persson Consultoria, que é a empresa que hoje eu sou sócia, mas comecei lá atrás como trainee, também eu tive mais uma redução. Mas eu tinha, apesar de jovem, eu tinha muita clareza de que, não sabia o nome disso ainda, mas eu já havia entendido a importância da educação, né? O quanto você investir em educação é importante e o valor que tem a prática. Então, apesar de eu ter mudado de patamar, reduzido o salário, etc., eu entendia que aquele sacrifício temporário ia me trazer benefícios para sempre. E eu não tenho dúvida do quanto isso foi importante, foi fundamental na minha jornada. Então, já dentro da Persson Consultoria, que eu atuo há 24 anos, a empresa tem 27 anos de mercado, e eu atuo há 24, eu passei por todos os departamentos. Então, durante aproximadamente 9 anos, 10 anos, eu fiquei muito focada ali dentro da parte fiscal, dentro da área tributária, olhando, e aí fui trainee, fui assistente, fui analista, coordenadora, até chegar como diretora. Me tornei diretora, na sequência me tornei diretora operacional, e aí entrei para a sociedade de uma empresa que até então era uma empresa de contabilidade. E hoje nós somos um grande hub ali de negócios. Então, nós temos a Persson Contabilidade, que é como ela foi fundada. Nós temos a Persson de BPO financeiro. Nós temos uma outra empresa que também faz parte do grupo, que é especializada na implantação de ERP para pequenas e médias empresas. Legal. Enfim, eu tenho... São 47 anos de idade e muita história para contar. Então, eu dei uma sintetizada aqui. Boa. Vamos falar sobre, acho que deu uma boa introdução. Você, então, até a gente comentou um pouco, né, fora ainda, quando a gente estava ali no escritório, que é uma jornada um pouco parecida, já compartilhei aqui algumas vezes a minha história aqui nesses nossos últimos episódios, aí nesses últimos 70 episódios, e eu também entrei no escritório de contabilidade e tudo mais, e fui galgando, né, crescimento lá dentro, e depois saí para empreender, né. Mas o teu caso ele é interessante, chama muita atenção, né, porque você vai, depois se torna sócio da empresa, e constrói uma carreira, acho que excelente, né, que é uma carreira que talvez nem você imaginasse naquele momento inicial. Jamais. O que tem muita coisa que é sobre o que a Adriana fez de bom e tem muita coisa que é sobre o que a Persson fez de bom como empresa, porque também teve um trabalho de retenção aí, depois de sociedade, propriamente dito e tal.
que é bem incomum a gente ver no mercado de contabilidade. Histórias como a sua, não sei se eu me corrija se eu estiver errado, mas é bem comum. O que você acha que você fez de certo, fez de bom? E o que você acha que a empresa Persson também fez de certo, fez de bom, que fez com que você, né, crescesse lá dentro, fizesse uma carreira lá dentro, não saísse para abrir seu próprio escritório, que é o que acaba acontecendo no geral, né? Me explica um pouco desse lado. Atenção, atenção, tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como um hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Eu costumo falar, né, tem uma parábola bíblica que ela fala a respeito da importância da semente boa e da terra fértil. E eu costumo dizer que eu fui a semente boa, eu sempre estudei muito e tudo aquilo que eu me proponho a fazer eu dou o meu melhor. E sempre tive muito disposta a ir além. Eu só sou uma empresária hoje porque em algum momento, porque durante a minha jornada eu fui uma intraempreendedora. Então a gente vê muita gente querendo empreender, mas o dia que eu empreender eu vou aprender. Assim, primeiro, a chance de empreender é mínima, a chance de dar certo empreendendo é menor ainda. Porque primeiro você treina. Então, quando você decide olhar para o negócio, olhar para aquilo que você está fazendo, independente do que seja, e atuar, pensar, viver como dono de fato, o que é que eu posso fazer mais, o que é que eu posso fazer melhor, sem colocar limitações. Então, por exemplo, eu era uma trainee que dava treinamento para outros trainees. E eu só fui me dar conta, né, da relevância que isso tinha quando, depois de alguns anos, uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos, chegou a ter uma grande posição dentro da área fiscal, ela falou, puxa, quando eu entrei, eu imaginei que você era no mínimo uma analista, porque você me treinou. Então, naquele momento, eu não me limitava, eu não tinha teto para falar, eu sou estagiária, eu não dou treinamento. Poxa, se é algo que eu domino e é algo que eu posso fazer, ganha eu e ganha a empresa. Então, eu fui semente boa. E a Persson foi terra fértil, porque me permitiu florescer, né? É o que você falou, quantas sementes boas, se caem em terra que não é fértil, não vão florescer. A Persson sempre foi uma empresa, o Jorge, que é o meu sócio, que é o fundador, ele veio da auditoria, ele veio com o objetivo de fundar uma empresa de contabilidade diferente, tecnológica, com muita gestão de pessoas, né? Eu entrei lá em 2003 e muita coisa que a gente começa a ouvir mais e mais agora, já era praticado. Eu entrei numa empresa que já tinha avaliação de desempenho desde sempre, né? Sempre, são 24 anos lá e 24 anos com avaliação de desempenho, já tinha pesquisa de clima, já tinha reunião geral, onde você reúne o time inteiro para falar, cara, essa é a direção, é assim que a gente vai fazer, é assim que a gente é. Então, sempre foi uma empresa que falou, você consegue, você pode, vai. E que acredita, né? Hoje, como líder, eu digo isso muito para os líderes. Muitos líderes querem que o time vá além, mas às vezes o próprio líder não tem coragem de dar o espaço que o liderado precisa para chegar
onde eles muitas vezes almejam. Eu não sei se eu te respondi, mas se ficou dúvida, me pergunta, a gente vai falando. Eu acho que seria uma resposta geral, mas eu queria aterrissar um pouco isso, principalmente do lado da empresa, né? Até entendendo que nossa audiência, boa parte acaba sendo o empresário, né? Pelo que você nota, assim, de entrar numa empresa que tinha alguém, né, com uma bagagem vindo de auditoria, que eu acho que é muito positivo, porque, né, você sai de padrões de grandes empresas, são diferentes padrões de pequenas empresas, quando você traz, né, para a nossa realidade, isso dá um gás. A maior parte dos escritórios, eles surgem de maneira muito familiar, né, então é o pai, funda, bota o filho para trabalhar, bota a esposa e tal, se constrói um escritório, então a gente não tem essa entrada de padrões de qualidade, vamos dizer assim, ou de rituais e assim por diante, né. Movimentos como esse do Mooncast ajudam, né, a clarificar um pouco. Sim. Beleza, o que o escritório tem que fazer para ele ser uma terra fértil? Acho que essa é a pergunta. Beleza, o que você entende que vocês fazem lá? Cara, essa ação aqui, ela realmente faz com que a pessoa que é boa queira ficar e queira crescer. Eu queria que você transformasse isso um pouco em ações práticas que você vê que a empresa exercita no dia a dia. Você citou algumas de forma geral, mas tem alguma coisa que você destaca nesse item? Eu diria que é principalmente conhecer melhor o time. Conhecer melhor as pessoas que estão, que trabalham ali. Parar de generalizar. Eu escuto muito, Matheus, enfim, pelo amor de Deus, o objetivo não é entrar em polêmica, mas eu escuto muito, mas os jovens, e algum tempo atrás eu fiz eventos com muitos contadores e chegou até ter briga mesmo, porque assim, uma galera mais experiente foi fazer um comentário e falou, não, porque essa galera nova ninguém quer nada com nada. E aí a galera nova foi lá e retrucou e falou, não, mas os antigos estão parados no tempo. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender, né? O líder, o empresário contábil, ele precisa aprender a montar time. Ele não precisa mais de pessoas como eles são. É impressionante como, normalmente, o empresário, ele quer montar um time só de goleiro. Né? Ele esquece que para que o time tenha resultado, esse time precisa ter atacante, esse time precisa, sei lá, ter mais o quê, gente, que eu não entendo nada de futebol. Mas ele precisa ter todas essas posições, Matheus. Então, e dar espaço para as pessoas, independente da técnica. Muitas vezes, a gente tem muita gente talentosa dentro da empresa e que está esquecida porque é um trainee. E que está esquecido porque é um assistente. Por quê? Porque o empreendedor, ele está falando sempre com as mesmas pessoas por uma questão de posição. Mas se ele busca algo diferente, ele precisa dar ouvido para essas pessoas diferentes, para essas pessoas que ele não tem contato. E aí entra pesquisa de clima, super importante. É o momento de você ouvir, de você entender o que as pessoas estão falando da sua empresa. E não é uma pesquisa de clima para inglês ver, não é, né? Não é uma pesquisa de clima para falar, bom, aqui tá legal, ou, todo mundo só reclama. É uma pesquisa de clima para você ler realmente deixando o ego de lado. Poxa, o pessoal tá falando que aqui não tem espaço para crescimento. O que é que a gente pode fazer? Né? Por exemplo, você é um empresário, é um CEO, faz um café com todo mundo. Tenta entender o que motiva as pessoas, porque às vezes tem muitos talentos perdidos, espalhados, esquecidos. Muitas vezes porque não tem uma grande expertise técnica e por conta disso não tem uma posição. Então, se a gente... E hoje eu não tenho receio em falar que, sem sombra de dúvidas, uma das maiores dores de uma empresa de contabilidade são pessoas. É gente. Sim. Né? Esse é o maior desafio. Eu tenho o melhor sistema. Só que a hora que você vai implantar, quem que vai implantar? Quem que vai usar? São pessoas. Então, independente das outras frentes que a empresa tenha que fazer, ela sempre vai esbarrar em pessoas. Então, se não houver uma dedicação das principais lideranças nesse entendimento de quem são essas pessoas, na
criando oportunidade para que essas pessoas possam ir além. É muito comum também que as pessoas imaginem, por exemplo, para eu dar oportunidade para o Matheus, ele tem que mudar de cargo. Às vezes não, às vezes o Matheus ele quer crescer horizontalmente. Às vezes o Matheus ele está num trabalho aqui que ele importa a nota, mas poxa, se ele está indo além, se ele quer ir além, por que não passar outras atividades para ele? Eu tenho um case que eu gosto muito de compartilhar, principalmente quando eu estou falando a respeito de implantação de sistema. Essa é uma dor minha e eu tenho certeza que é uma dor da grande maioria das empresas de modo geral e de contabilidade mais ainda. Você contrata um sistema que é maravilhoso e você está super consciente da importância dele, você fecha o contrato, e aí a gente escuta e a gente pratica. Não, você tem que colocar o time para comprar ideia, joia, e você leva a empresa de sistema, apresenta ali para o teu time. Cara, o sistema é um sistema que eu tinha certeza que ia trazer um benefício enorme para a nossa empresa, mas o sistema não ia. Eu tinha feito toda a cartilhinha ali, tinha colocado as pessoas, e aí, o que você achou? Não, achei excelente, vai ser maravilhoso, mas não implantava. Foram 2 anos com 2 grandes lideranças, né, da área fiscal, e o negócio não deslanchava, e o negócio não andava. E, de repente, porque ações iguais não geram resultados diferentes, decidi mudar e olhei para o time e falei, quem é que tem aptidão tecnológica? Quem é que gosta de desafio? Quem é que tem menos essa coisa do sempre foi assim, mas poxa, eu faço dessa maneira? E aí eu fiz esse trabalho de campo, de observar, de participar, por exemplo, a gente tem o hábito lá de fazer reuniões departamentais. Essas reuniões, elas servem para informar, mas serve para que eu conheça quem está ali, quem faz parte do time, né? E aí, dentro dessas reuniões departamentais, eu fui entendendo uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Eu montei uma squad tinha uma assistente, tinha uma analista, e em 6 meses eu tinha quase 200 empresas implantadas dentro dessa ferramenta. Eu abri mão de pessoas que tinham expertise de 15, 20 anos dentro da área tributária, mas eu abri mão da expertise técnica em prol de outras habilidades. Então, é importante também o líder estar atento e observando essas outras habilidades além das técnicas, porque a técnica trouxe as empresas de contabilidade até aqui, mas definitivamente não é o que vai nos levar além disso, né? Cada vez mais a técnica, e eu gosto muito de um exemplo que é do Vicente Sevilha. A técnica é você chegar no restaurante e encontrar o prato limpo, né? É o mínimo necessário. Nenhum cliente vai te ligar e vai te parabenizar porque você fez um ECF top, né? Você entregou, nossa, eu vi aqui que você... Não vai! Então, se o nosso time, se a gente não tiver um time... Se a gente não conhecer quem são essas pessoas do nosso time, quais posições cada um pode desenvolver melhor as suas habilidades, e colocar essas pessoas para aprimorar processo interno, outras que têm melhor habilidade de comunicação para se relacionar com o cliente, aquele que é técnico, sim, cuidar do que é técnico, a gente acaba fazendo o mesmo e obtendo sempre os mesmos resultados. Sim, sim. Eu acho que assim, é uma pauta gigante, né, essa questão de pessoas, sim, uma dor de todo mundo. E eu costumo dizer, né, que quem tá num negócio de serviço e não consegue lidar bem com pessoas, então tá no negócio errado, né, porque é um negócio que ele é altamente dependente de pessoas, né, a gente vende horas das pessoas e então naturalmente parte do sucesso desse negócio tá em conseguir gerenciar, colocar incentivos e trabalhar de uma maneira que extrai resultado dessas pessoas, né. Quem se relaciona, né, com o nosso cliente são as pessoas. Então, treinamento, desenvolvimento. Às vezes eu estou conversando com alguns outros contadores, alguns mentoreados, e eu escuto, né? Mas a gente treina, a pessoa sai. Treinou e a pessoa saiu, graças a Deus.
pior seria não treinar e a pessoa continuar ali fazendo a coisa errada, né? Dentro da tua empresa. Então, é algo que a gente precisa entender que faz parte. Porque o preço de não desenvolver ele é muito maior do que você desenvolver e a pessoa sair, vai para um outro lugar, paciência. Não sei, assim, uma visão que eu tenho sobre pessoas, assim, falando de retenção, né? Eu acho que uma importante ferramenta de retenção é o crescimento, tá? Penso eu, né, da seguinte maneira, uma pessoa que tem a vontade de ascender na vida, que tem os sonhos, quer viajar, quer comprar um apartamento, quer comprar uma casa, quer dar uma vida melhor para a família, essa pessoa, eu gostaria muito que ela trabalhasse na minha empresa. Só que para essa mesma pessoa trabalhar na minha empresa, trabalhar feliz e ficar por muito tempo, ela tem que entender que ela vai poder realizar os sonhos dela na minha empresa. Se a minha empresa não vai ser capaz de permitir com que essa pessoa realize os sonhos dela, provavelmente em algum momento ela vai sair, isso é fato. Porque é a mesma coisa que você faria, é a mesma coisa que eu faria. Sim. Você tem filhos? Tenho 2. E a gente quer dar o melhor para nossos filhos. Claro. Eu não tenho filho ainda, mas no momento que eu tiver, eu quero dar o melhor. Se eu tô num lugar que não me permite, mesmo que eu esteja muito afim, cara, eu pago o preço que for, eu trabalho o que for, eu entrego o que for. Eu dou o resultado que você me entregar, eu dou o resultado. É uma empresa que ela não atende os sonhos do colaborador, na minha visão. Então, eu acredito que a ferramenta de retenção que é negligenciada em muitos casos é o crescimento. Tem muitas pessoas que hoje estão em empresas que eles não têm perspectivas de crescimento. E isso você trouxe um ponto importante e que na minha fala eu não ressaltei, mas é de extrema relevância, é que a Persson tem um plano de carreira muito claro, né? Desde que a pessoa cumpra com que cada etapa determina, a gente tem desenhado do trainee ao gerente. Legal. Então, ou seja, não tem teto, né? Você quer mudar de posição, a gente já sabe, né? Primeiro você faz, depois você é promovido. Isso. Essa é a regra básica. Mas a gente tem um plano de carreira muito claro e, de novo, sempre teve. Então, quando eu entrei, o que é que me fez, né, ter ainda mais vontade de dar o meu 120%. Era justamente porque eu sabia que dava o meu 120%, passava um tempo eu ia ter uma promoção. Eu não teria, né, saído dessa posição se eu não tivesse esse espaço e se esse espaço não fosse construído com clareza, com retorno, com reconhecimento efetivo, né? Não é só tapa nas costas. Tem um plano de carreira com remuneração, tudo muito bem definido. Eu acho que você trouxe algo que é fundamental e que, sem sombra de dúvidas, impactou absurdamente a minha carreira e a minha jornada dentro da Persson. Assim como a carreira e a jornada de muitas outras pessoas. Boa parte, agora eu não vou conseguir te precisar um número, né? Mas a grande maioria dos nossos especialistas, eles são formados dentro da Persson. Ou seja, são pessoas que começaram como trainee, como assistente, e chegam analista, coordenação, gerência, enfim. Total. Eu acredito bastante nisso. Acho que você tem um plano de crescimento claro, a empresa é uma ferramenta para todo mundo, inclusive para os donos. É uma ferramenta para chegar em algum lugar, né? Então isso tem que servir para todos. O que, por acaso, e muitas vezes acontece, da mesma pessoa que reclama, né, que treina e a pessoa sai, é uma visão que eu tenho também do mercado, já falando um pouco sobre isso. A sensação que eu tenho é que muitas vezes o empresário contábil ele faz a empresa para ele. Ele faz a empresa para servir as necessidades dele, para servir ao que ele tem de ambições para a vida particular dele. Não tem nada de errado nisso. Só que, assim, isso tem alguns efeitos colaterais. Então, assim, em muitos casos, como é que funciona, né? O empresário contábil ele tem uma empresa, às vezes, pequena, entendeu? Que requer recurso para investimento em crescimento, em estrutura, em pessoas, inclusive. Só que, de maneira precipitada, muitas vezes a gente vê que esse mesmo empresário começa a retirar e sugar o dinheiro da empresa, que era para ser um dinheiro para ser reinvestido. Como ele começa a retirar, aumentar salário, aumentar prolabore, aumentar a distribuição, às vezes no momento errado, e ele começa a aumentar o custo de vida pessoal dele. Comprar carrão, comprar casona, viagem, casa na praia, e aí a empresa às vezes é pequena, e o custo de vida do sócio é muito alavancado. Então ele já não consegue mais reduzir o custo de vida dele para ficar equiparado ao tamanho da empresa. E aí a gente vê situações onde, cara, você vai ter o sócio ganhando X e o colaborador ganhando 1% do que ele ganha. Quando tem uma disparidade tão grande como essa, é porque houve uma mistura de dois papéis. Tem o papel do sócio e o papel do CEO. Sim. O CEO tem um salário, tem uma remuneração fixa, né? E o sócio ele tem a participação nos dividendos. Só que nenhuma empresa deveria
nenhuma administração, né? Se você comprar uma ação de uma empresa na bolsa, você compra uma expectativa que ela cresça. Entendeu? E quando a gente suga todo o caixa da empresa, ela não vai crescer. A tendência é que ela não cresça, inclusive. E isso é uma realidade muito presente nos escritórios. E isso, eu tô falando, só fica na cabeça... parece que o dono ele não consegue enxergar que isso todo mundo tá vendo no escritório dele. Todo mundo tá vendo. Todo mundo tá vendo que às vezes ele tem um carrão e a cadeira do escritório dele tá podre. Todo mundo tá vendo que às vezes o computador tá com problema, tá ruim, e a gente demora mó tempão pra trocar, mas o cara tá viajando pra caramba. Todo mundo enxerga essas distorções que existem, e aí é lógico que essa pessoa tá louca pra sair mesmo, ela quer ir pra algum outro lugar, onde ela consiga ter uma estrutura melhor de trabalho e de crescimento, porque ela tá vendo que ali só tem uma pessoa que vai conseguir se dar bem, que muitas vezes é o dono. Então eu entendo que quando você tá empreendendo, você toma mais risco, e você tem que ser recompensado à altura por isso. Faz parte. Como que empresas profissionais fazem distribuição de dividendos? Cara, é periódico? Ou é trimestral? Ou é semestral? Ou é anual? O teu sócio que vem de empresas grandes, né? Com certeza lá, não era todo mês que ele botava, mesmo que ele fosse sócio, né? Não era todo mês que ele botaria dividendos no bolso, não existe. Normalmente a gente tem uma definição de retirada mensal e você trabalha com a meta, inclusive, cara, vamos atingir essa meta. Se a gente atingir essa meta, vai ter um bolo maior. Esse bolo maior, eu vou pegar uma fatia, vou dividir para quem fez parte desse resultado e vou pegar uma fatia maior, porque eu sou sócio majoritário, porque eu tomo mais risco e tá justo. E é assim que você constrói o patrimônio a longo prazo. Só que, cara, isso é distante da realidade. Tem que ter coerência, né? Tem que ter coerência. Por exemplo, dentro do nosso plano de carreira, é lógico que ele é demonstrado ali pro time até um certo nível. Sim. Mas o meu salário, o salário do Jorge, que é o nosso Prolabore, ele tem que seguir o mesmo critério. Eu não posso ter um plano de carreira com uma distorção gigantesca. Na Monflag defende e aplico isso. Então, existe, quando a gente olha esse plano de carreira, o plano de carreira ele está totalmente coerente. O restante é lucratividade. E aí, vocês são lucratividade, sócios. se você consegue fazer um negócio ser legal, você vai ter uma lucratividade. Agora, nenhum negócio vai ser legal se você não cuidar bem do seu maior ativo. E você já trouxe aqui nessa nossa conversa. Sem pessoas, uma empresa prestadora de serviço não existe. Uhum. Se a pessoa estiver numa empresa de serviço que é feia, que é desconfortável, que não tem tecnologia suficiente, é muito comum, modesta parte, mas é muito comum as pessoas irem na nossa empresa e se surpreenderem com o visual da nossa empresa. Porque a pessoa entra, inclusive... tem uma parceira de tecnologia que quando ela... Meu Deus, né? Muito bonito. Parece muito com uma empresa de tecnologia. Por quê? Porque associa-se que uma empresa de tecnologia tem que ter um ambiente bonito, gostoso, agradável, e que uma contabilidade não. E por que não? Se as pessoas não estiverem num lugar agradável, confortável, gostoso... Então, ambiente, por exemplo, quando a gente faz pesquisa de clima, é sempre um dos quesitos muito bem avaliados dentro da Persson. Uhum. Quando a pessoa vai sair da Persson, ela vai pensar 2 ou 3 vezes. Porque se ela vai conhecer a empresa para onde ela vai pensar, ela vai falar, puxa... Eu tenho aquele espaço, eu vou abrir mão. Aspecto tecnológico, nós nunca economizamos absolutamente nada. Nós usamos 2 telas há tanto tempo que eu não sei precisar, né, de tanto tempo. E por que isso? Porque você precisa investir no negócio para que o negócio te dê retorno. Eu costumo falar, né, o negócio... E aí hoje eu tô toda na plantação, já trouxe semente, já trouxe terra. Agora eu vou falar de novo de cultivar. Um negócio é cultivo, né? Se você começa a arrancar ali todos os frutos e não se preocupa em continuar cultivando... Eu não costumo cultivar plantas, mas eu vejo a minha mãe ali cultivando e ela faz isso brilhantemente. Ela consegue ter árvores frutíferas numa varanda, mas eu vejo o quanto ela se dedica, o quanto ela se empenha. Não é diferente com um negócio. E muitas vezes, por exemplo, num BPO financeiro, acontece, às vezes do meu time me chamar e falar, Adriana, preciso que você entre numa reunião. E normalmente, quando eles me acionam para que eu entre na reunião, é que eu preciso de alguma maneira entrar nesse quesito, né? Que será que o que você está retirando está coerente com o negócio? Porque o que está sendo retirado... A maior parte das vezes quem sangra é o próprio sócio. A maior parte dos problemas das empresas são os sócios. A maior parte dos problemas das empresas são os sócios.
E aí eu tenho uma pessoa no time que é muito direta, né? Eu sou essa pessoa do meu time. E ela falou exatamente isso para um sócio, assim, pá! E aí eu estava na reunião, porque eu estava na época de treinamento, o sócio ficou paralisado. E aí depois eu falei, olha, quando surgir esse tipo de coisa, me chama e a gente vai abordar. A última decisão vai ser sempre... com mais tato, né? Eu tenho um caos. Eu falo, né? A última decisão vai ser sempre do empreendedor, mas é claro que nós, como prestadores de serviço, como o financeiro, aquela pessoa que leva o olhar, né, para tomada de decisões, a gente tem que levar essa informação. É o fato, né, velho? Sim. Muitas vezes é o fato. Eu tenho um caos interessante. Tem uma pessoa que... A gente fez um experimento ajudando alguns poucos empresários de contabilidade, mentorando eles e direcionando eles em algumas coisas. Não é o tipo de coisa que a gente faz, é importante. Mas assim, a gente fez um experimento tem algum tempo já. E eu fiz uma reunião com 3 sócios. Tinha um dos sócios que trabalhava meio período no escritório e ele tinha outro negócio. E ele ganhava a mesma coisa dos outros. Cara, a gente não tem dinheiro pra investir, cara. Primeiro ponto. Quanto que ganha cada um? Ganha X. Mas os 3, mesmo esse aqui que trabalha metade do período, pô, tá errado. E os 3, assim, falei, cara, tá totalmente errado. Se ele trabalha metade do período, ele ganha pelo menos a metade do que os outros ganham. Onde que tá a lógica aí? Se a gente tá falando que prolabora e vem de labor, de trabalhar... Exatamente. Então, assim, a gente não tem sentido a pessoa trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Sim. Então, assim, ó, vamos arrancar metade desse salário desse cara aqui e usa pra investir. Entendeu? E é muito óbvio isso, entendeu? Só que, primeiro, esses assuntos são muito tabus entre os próprios sócios. Sim. Muitas vezes os próprios sócios são familiares. Esse é um ponto que também é um agravante. Então, como é que eu vou falar isso pra minha esposa? Como é que eu vou falar isso pro meu filho, meu pai, pro meu irmão? Sim. Vira uma conversa que se mistura e pra um lado e pra outro. Então, às vezes, também o cara não ganha pela competência que ele de fato tem e o papel que ele exerce. Ele ganha porque ele é o filho. E ele precisa daquele valor pra viver. Ou ele ganha porque é o irmão, ou ele ganha porque é o tio, o pai, não importa. E aí é onde a gente perde um pouco do profissionalismo na gestão. Se a gente for racionalizar um pouco, e aí eu acho que por onde eu sempre caminho, né? A gente tem que olhar para uma empresa. Cara, você tem uma empresa 100% bootstrap, ou seja, você cresce com um recurso da própria empresa. Não vai vir dinheiro de nenhum lugar. Não vai vir dinheiro de nenhum lugar. Quando fala-se que o dono toma mais risco, também está nessa parte de abrir mão de tirar de si e investir no negócio, é parte do tomar mais risco, entendeu? Sim. Quando você cria uma situação onde, pô, cara, você tá tão alavancado na pessoa física, tem tanta dívida, que você não consegue tirar menos salário, a empresa tá numa situação totalmente no 0 a 0. Cara, sabe o que gera aí? Mas a gente gera o maior problema que todo empresário passa, todo empreendedor passa. Que é aquele desespero, meu Deus, pagar a folha, meu Deus, isso. E se esse cliente cancelar? Que é onde começa toda a insalubridade de empreender, ela vem disso. Toda. Porque você não consegue resolver um problema que, cara, não tem resolução. A única resolução é o dinheiro. E aí você sequer tem condições de pensar no que é que você pode fazer para ter mais dinheiro. Sua sanidade mental já foi. Já foi. É aí onde você vai recorrer a dívida e empréstimo. Aí é onde vem toda aquela história. Nossa, é difícil empreender no Brasil, empresas quebram e tal. E não tô falando que é fácil, tá? Só que assim, uma boa parte disso, Adriana, você resolveria com o cara tirando metade do salário que ele tira. Ah, mas eu não posso. Puta, aí ferrou, cara. Aí ferrou, entendeu? Então, você também não pode... Talvez não foi uma boa ideia abrir empresa. Talvez era melhor continuar trabalhando para outra pessoa, que você talvez ganharia a mesma coisa sem todo esse risco. E essa é uma dura realidade, tá? Para você que tá me ouvindo, mas é a realidade, é pra ser dita. A maior parte dos problemas das pequenas empresas, sobretudo, tá nisso. E eu gosto de falar um parêntese aqui também, tá? Que é uma parada interessante. Que a gente fala muito sobre o mercado de contabilidade ser um mercado desvalorizado. Mas, cara, eu já falei aqui algumas vezes, hein, cara? Tô doido pra abrir uma empresa de contabilidade. Não tem, mas tô doido. Por quê? É um mercado muito bom, velho. Excelente. É um mercado muito bom. Ó, olha só isso aqui, vou fazer um paralelo aqui de novo com um podcast que eu fiz com o Ricardo aqui. Meu, isso aqui é muito louco, não sei se você já ouviu falar nessa conta. Um curso de mensalidade, uma mensalidade da faculdade de medicina, sei lá, custa em alguns casos 10, 12, 15 mil talvez, né? Se a gente for pegar essa conta e a gente caçar um curso de contabilidade EAD, talvez a gente consiga uma graduação inteira de contabilidade ser paga com uma mensalidade de medicina. Existe essa possibilidade, tá? A gente vai depender de faculdades, Sim. Mas existe essa possibilidade. A gente fez essa conta aqui no podcast, ela é incrível. Beleza. O médico, ele se forma em 5 anos, depois ele faz mais 1 ou 2 anos de residência, um negócio assim. Tem que fazer uma especialização. O contador, vamos supor que o contador ele pegou uma experiência no escritório, saiu para empreender, abriu o escritório dele, como eu conheço vários. Cara, ele começa a trabalhar. E ele atende o parente, o sobrinho, o amigo, tal. E ele normalmente começa assim, ó. Ele ganhava 3 mil no escritório e ele saiu. No momento que ele ganha 3 mil no escritório dele, ele sai
e abre a empresa dele. E aí, daqui a pouco ele começa, com o passar do tempo, em 1 ano, ele já recebeu bastante indicação, se movimentou um pouquinho, ele já tá faturando seus 10. Todo esse faturamento que ele tem é pro bolso dele. Não tem empresa, é só ele. Sim, ele é autônomo, né? Aí daqui a pouco ele tá faturando 15, 20. Eu conheço escritórios que em 2, 3 anos, sem fazer muito esforço, só com indicação e trabalhando certinho, cara, o cara tá faturando 30 conto. É factível isso, não é? Sim. 30, em 3 anos empreendendo, 30, 50 mil, tem casos que é muito mais, tá? Mas eu tô jogando... É claro que depende muito, é alcançável. Vai depender muito do poder de networking que a pessoa tem. É isso aí, vamos entender que ela tá fazendo bem esse dever de casa, sem investir em nada. Ela tá fazendo bem, ela fatura lá os seus 40 conto. Cara, esse cara tá ganhando 20, 30 mil. Em alguns casos ele bota. Tem mês que ele vai botar 30 mil no bolso. O médico com 7 anos, ele vai começar a residência, ele tá botando 15, 18... Então, assim, eu não consigo entender onde é que tá a desvalorização. Cara, tem muito contador que ganha muito bem, você sabe disso, e tem que ganhar mesmo. Sim. O ponto da desvalorização aqui que existe é muito mais uma questão de posicionamento. E por que esse posicionamento existe? Por tudo que eu acabei de colocar antes. Porque esse cara começou a ganhar os 20, 30 mil, ele depende do cliente dele, não criou outros canais. Se ele fosse aos pouquinhos e abrindo outros canais, criando mesmo independência, e de vez ele aumentar o ganho dele, pô, ele ganhava 5, às vezes há 3, 4 anos atrás, ele precisa ganhar 20, 30 agora. Tudo bem, todo mundo quer prosperar, eu também quero. Só que, cara, investe no negócio, constrói um negócio bacana, faz plano de cargo de salários, estrutura, faz a pessoa querer ficar na tua casa, no teu escritório. Faz tudo isso daí bem feito, que ali na frente você vai ganhar muito mais. Que você vai construir um negócio sólido. Só que não, a gente antecipa, e aí a gente acaba não criando um negócio robusto. A gente cria um negócio que depende do dono. E acaba sucumbindo e aceitando absolutamente tudo, né, por parte do cliente. Essa é uma outra coisa que nunca houve, né, dentro da Persson. Então, nós temos um posicionamento, nós não temos não tivemos ao longo de todos os anos um posicionamento digital forte o suficiente, não temos. Mas nós nunca aceitamos, por exemplo, tem mais de 13 anos que nós não aceitamos uma empresa que não tenha um RP e que não utilize um RP da maneira adequada. Ah, Adriana, eu tenho um negócio, o negócio não tá ruim, significa que você não vai me aceitar como cliente? Não, eu vou aceitar, desde que você queira, desde que você esteja disposto a estruturar seu negócio como ele precisa ser. Porque senão... o que você está reclamando do seu contador hoje é exatamente o que você vai reclamar a meu respeito amanhã. E eu não vou conseguir agregar valor, porque você não vai me mandar a movimentação financeira. E aí, quando o contador ele trabalha somente para o fisco, ele não dá retorno para a empresa não sente o retorno. O contador está lá do outro lado trabalhando, né? Eu costumo brincar, trancado, sem falar com o cliente, sem apoiar o cliente em nada que o cliente sinta que está sendo apoiado. O que o contador está fazendo é evitando que a empresa tenha problema. Então, tudo que ele paga para o contador, ele vai achar que está pagando muito. Ele vai achar que está pagando muito. Por quê? Porque não tem uma contrapartida. Por um outro lado, a Persson é muito conhecida como empresa de contabilidade. Muitos dos nossos negócios foram nascendo observando o mercado, enfim. Mas, por exemplo, a gente percebeu numa determinada época que a gente precisava apoiar os nossos clientes na implantação do sistema. Porque a gente indicava, a gente sentava e falava, Matheus, então, né? Para que a tua empresa cresça, para que a tua empresa alcance o que você deseja, você precisa começar a estruturar, não dá mais para você não ter uma gestão financeira efetiva. Gente, gestão financeira, pelo amor de Deus, não é pagar conta, né? Porque aí os clientes chegam... Como que funciona a tua gestão financeira? E a gente faz uma anamnese, e nessa anamnese é catastrófico. Não, eu pago, de vez em quando a minha mulher paga, a gente paga as contas, então entende isso como uma gestão financeira. E aí quando a gente vai, a gente leva não só a indicação de uma ferramenta, mas a gente entrega a empresa desse empreendedor estruturada, com processos dentro de um sistema, aí ele vê valor. Aí muda de figura. Ao longo desses 13 anos que nós fazemos esse trabalho, centenas de empresas nos procuraram porque queriam contabilidade. A gente entendia que não era o remédio que ela precisava. A gente começava implantando um sistema.
Ela usando, se ela tinha time, ótimo, porque a nossa implantação não se baseia em apenas treinamento, a gente coloca tudo para que o sistema funcione e o primeiro treinamento do cliente já é com o sistema funcionando. Então, ele não... Por que ele vai gastar energia aprendendo a parametrizar uma coisa que só usa uma vez na vida? Não acho lógico, né? A gente não acha lógico. Então, desenvolvemos uma metodologia própria. Em alguns outros casos, a gente começa a fazer o BPO financeiro e aí só depois a gente entra com a contabilidade, porque contabilidade é efeito, não é causa. Só que quando entra a contabilidade, já é o cliente que quer a contabilidade. Né? Ele já deseja a contabilidade, ele já sentiu o nosso valor. Numa jornada como essa, a probabilidade de um cliente te indicar, a probabilidade de um cliente topar te pagar honorários mais relevantes é muito maior. Legal. Porque ele sentiu o valor. Agora, se você está focado em apenas entregar DCTF, mandar a guia do Simples, é aquilo que a gente fala muito, mas ainda vê muito acontecendo. Sim. É um desafio? Óbvio que é um desafio. Mas o contador, ele precisa sair desse espaço de operacionalização para um espaço de dedicar cada vez mais o seu trabalho, o seu serviço para servir quem é que paga de fato o honorário, que é o empreendedor. Top. Eu gosto muito desse ponto de partida. Só pra gente voltar nesse looping, né? Então, assim, a tua história foi pra onde a gente começou a conversa aqui, a gente mergulhou nesse desafio de retenção de pessoas, né? E agora a gente já tá falando um pouco dos desafios do empresário contábil, na geração até de valor pro cliente, né? E você, né, você flutuou entre todas essas caixinhas dentro da empresa, né? Então, desde o desafio de... iniciar um negócio, depois o desafio de liderar equipes, depois o desafio, né, de como sócio liderar produto, vamos chamar assim, né, liderar novas frentes, né. O que você entende, né, e hoje você tem contato muito com o mercado contábil, com outros empresários, né, talvez mais do que no passado, né. Sim. Tem esse desafio de liderar pessoas, a gente falou um pouco sobre isso, mas tem um desafio de liderar negócio, né? Você passou por cada um deles. Você ascendeu dentro de uma empresa já existente, com processos e padrões, né? Mas a maior parte do escritório, você sabe muito bem que essa transição ela não acontece. Ou se acontece, ela acontece de uma forma talvez não tão profissional. Então, você vê que é muito comum o dono do escritório contábil estar mais preso ali no operacional. Pelo que eu entendo que vocês construíram na Persson, já existe um pouco mais de autonomia dos sócios para pensar mais estrategicamente, talvez estar ocupando outro tipo de papel dentro do negócio. Sim. Você já percebeu que isso não é a realidade do mercado contábil. Vamos entender o que você fez, que você acredita que te proporcionou isso, a nível de negócio, a nível de equipe, a nível de gente, que você vê que o mercado não consegue executar tão bem. Eu diria que não existe liderança sem processo. A gente falou de pessoas. Só que você não lidera, não existe liderança sem processo. Na hora que você delega algo, né? E eu tenho falado muito a respeito disso, as pessoas entendem que delegar é entregar um trabalho. Matheus, faz esse simples para mim e tchau. Não falou quem é o cliente, não falou o que combinou com o cliente, não passou um passo a passo do que é fazer o simples. Entendi. Porque por mais que eu te contrate, que você seja um profissional extremamente experiente, o fazer o simples dentro da empresa que você trabalhava pode ser fazer um simples totalmente diferente. Por exemplo, dentro da Persson, fez o simples. Alguém vai ter que subir numa plataforma onde a gente disponibiliza para o cliente. Uma outra pessoa, porque tem que ter double check, uma outra pessoa vai ter que entrar naquela mesma guia, olhar, verificar se a pessoa cumpriu com o processo para poder liberar, notificar e vai para o cliente. Tá. Então, processo é fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, se para fazer um hambúrguer, né, no McDonald's, com um monte de coisa que já vem pronta, existe um processo extremamente definido, como que a gente pode imaginar que apurar impostos, que fazer contabilidade, que fazer BPO financeiro, qualquer outro serviço, basta você falar um nome, não dá. Então,
para que você consiga transitar de qualquer papel, assim, independente do que você faça da empresa. A gente está falando aqui do empreendedor, mas se você é uma analista, se você é um assistente e deseja evoluir na tua carreira, você precisa escrever o que você está fazendo. Ah, eu não sei escrever um POP, eu não... Gente, esquece o nome, faz um checklist. O que é que você faz quando você faz aquilo para que aquilo se torne bem feito? E aí, se eu conseguir ir transitando, foi justamente por conta desses checklists. Então, a partir do momento que eu delego com muita clareza o que eu espero. E a chance de assertividade é muito maior. Aí a pessoa fica feliz porque ela alcança, e eu fico mais feliz ainda que deu certo. Então o processo ele faz muito parte nesse momento da delegação, né? Da estruturação. O processo são as colunas que dão sustentação para o negócio. Porque senão, eu fui lá e eu pedi para o Matheus fazer, poxa, às vezes deu super certo, mas amanhã vem uma outra pessoa que vai dar super errado, porque você está dependendo da pessoa. Eu costumo contar uma situação, abri uma hamburgueria perto lá da nossa empresa de Santo André, e era a coisa mais linda, aquele tipo de lugar que como contadora, como empreendedora, você olha e você já fala, investiu uma grana, né? Você já começa a imaginar ali. O lugar era lindo, era impecável, tudo certinho. Aí abri um negócio, e meu sócio numa sexta-feira, vamos comer ali? Vamos experimentar. A gente comeu e o meu hambúrguer veio queimado. Eu pedi ao ponto e ele veio queimado, a ponto de amargar, tudo. Eu comi o que deu. Na hora que eu fui pagar, eu falei, quem que é o responsável aqui? Ah, não, sou eu, sou o dono, tudo mais. E aí eu falei, olha, até como empreendedora, o meu hambúrguer eu pedi ao ponto, ele veio queimado. Ah, não, é porque a pessoa que fica na chapa não tava. Joia. Passei um bom tempo sem vontade de ir lá, gente, porque você come uma coisa ruim, você não tem vontade de voltar. Claro. E até que chegou um dia que eu falei, bom, bora lá de novo. Não é porque uma vez deu errado, né? O cara tá começando. Sim. Bora lá. A batata dura, crua, não dava pra comer a batata. E aí, de novo, fiz a mesma coisa de chamar a pessoa de cantinho ali, paguei normal e chamei a pessoa de cantinho. Falei, olha, a batata... Ah, não, porque eu mudei o fornecedor. Gente, desculpa, faliu, fechou. E fechou e vai fechar. Por quê? Porque ele não escreveu, ele não deixou claro quantos segundos deixa o hambúrguer de cada lado. Entendeu? Por que o McDonald's é o McDonald's? Porque tem processo. Então, se você não tem processo definido, você está sempre dependendo do talento individual das pessoas, que às vezes pode dar certo, mas às vezes não pode não dar certo. E aí você entra num looping de, eu deleguei, deu errado, só eu sei fazer, só eu faço melhor, e aí você não consegue transitar. Entendi. E isso aí faz bastante sentido, foi muito feliz no teu exemplo, mas eu acho que tem também um outro fator que acho que é um pouco angustiante pro contador, né? Porque como ele tá muito acostumado a ele ser esse resolvedor, né? Eu acho que ele não consegue se imaginar muito fora desse circuito. E é um pouco angustiante. Eu passei muito por esse momento, né? Empresa pequena, fazia de tudo, e conforme você vai tirando as coisas de você, vai colocando para outras pessoas e vai funcionando. Mas durante um momento você se sente meio vagabundo, parece que você não tá fazendo nada. Né? Porque você fala, caramba, e agora? Eu fechava o simples, agora não é mais que eu que fecho, essa pessoa tá fechando, e o pior, tá fechando bem. E agora o que eu faço, cara? Eu não sei mais o que eu fazia, porque eu fazia isso, agora tem uma pessoa que tá fazendo. E aí a gente tem uma tendência, um vício a retornar de novo para caçar outra coisa mais operacional pra gente fazer. Eu não sei se você chegou a passar por esse momento de olhar e ficar um pouco... eu já passei por isso, de olhar pra minha agenda. Eu fazia muita reunião comercial. Conforme eu fui tirando esse e-mail, eu olhava pra minha agenda, não tinha reunião nenhuma, eu ficava desesperado. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Sim, todo mundo passa por isso. Porque o ego tá aqui, tá dentro de mim, tá dentro de você. E o ego... Puxa, tem coisa que massageia mais o ego do que falar só você faz isso, né? Só você sabe fazer isso, você é o melhor. E quando você vai criando esse espaço, traz esse desconforto. Só que principalmente o empreendedor, ele precisa se apaixonar por esse desconforto. E quando sobra esse espaço, é o espaço que você tem para criar outros negócios. É Legal. O espaço que você tem para levar modernidade para o teu negócio. E aí tem também uma analogia que eu sempre uso, que é o seguinte: se você chega num avião,
né? Tá lá no voo e de repente chega o piloto para servir o seu café, para servir o seu almoço. Qual que é a sensação que você vai ter, né? Não vai ser legal. E por que nós, empreendedores, muitas vezes largamos ali a direção da nossa empresa para fazer atividades que outras pessoas podem fazer? O pilotar a tua empresa, não. Uhum. Se você não estiver puxando o teu time, quem vai fazer isso? Uhum. Né? Então, o desconforto, ele é real. Eu já percebi, por exemplo, quando eu promovo alguém a determinadas posições, existe eu costumo acompanhar muito de perto, porque eu já vi isso dar muito ruim. Você pega uma analista e você promove um coordenador que ele não vai ter carteira. Uhum. A tendência desse coordenador ficar extremamente frustrado, parar de performar. Por quê? Porque ele não sabe liderar, ele não sabe gerenciar, ele não sabe estabelecer meta, ele não quer se indispor com o restante do time. E, ao mesmo tempo, ele tem essa sensação de não estar entregando nada. Quando você está ali na entrega das obrigações, você imagina que você tem um monte de números que provam que você trabalhou. Você tem, na área fiscal, a gente entrega, sei lá, 2, 3, 4 mil obrigações mês. Você imagina que um líder tem... Putz, eu entreguei 400 obrigações esse mês. E, de repente, você vai para uma posição de coordenação que você não entregou nenhuma obrigação. Mas é que você tem outras atividades. Então, a primeira coisa é se resolver com você, e eu gosto muito de escrever, né? Qual é o meu papel neste momento? Então, ao longo de 20 e poucos anos, eu passei por muitos papéis. Por exemplo, quem começou implantando o sistema nas empresas, e eu fiz isso por umas 100 empresas, fui eu. Né? Até fazer com que isso virasse um processo. Hoje é um negócio, eu implantava. Legal. Mas para eu implantar, eu tive que abrir mão de alguma outra coisa. Então, o que eu faço? Gente, eu estou abrindo mão desta função para assumir esta outra função. Legal. Aí eu estruturo e depois eu delego. É desafiador, mas eu acho que o importante é a gente olhar para tudo isso, ver que é possível e decidir tomar alguma ação, né? Porque não esperar ter tudo fluindo perfeitamente. O dia que o meu time assimilar tudo e que fizer tão bem quanto eu vou poder fazer outras coisas. Não vai rolar. Sim, total. Né? Eu concordo. Eu acho que o dono de todo negócio é bom de tirar a coisa do 0 para 1. E precisa achar de gente que vai manter o negócio do 1 ao 10, né? E ir puxando a régua dessa turma, enquanto você vai tirando outras coisas do 0 para 1. É isso. Que é o que você falou aí, acho que faz bastante sentido. Bom, a gente tá caminhando até para um final, aí tô olhando o meu tempo, mas uma coisa também que chamou a atenção, né? Primeiro, tua história como um todo, assim, acho que ela gera muitos aprendizados. Me chamou a atenção, assim, aquilo que a gente tava falando antes, né? Você é uma pessoa que se interessou muito pelo desenvolvimento humano mesmo, né? Por que te chamou a atenção? O que te chama a atenção no desenvolvimento humano? Você já fez algumas formações nesse sentido, você falou para mim. E como que isso te ajuda, talvez, no dia a dia, né? Eu entendi, Matheus, que sem entender, né, minimamente, gente, porque ninguém entende, né, o ser humano, entendendo um pouco melhor, eu teria um teto. Eu consegui chegar ali como diretora fiscal, mas, poxa, eu queria mais. Mas sempre tinha alguma coisa que me puxava e que eu tinha que estar participando de uma reunião, de outra reunião, e eu queria ir além. E ficou muito claro que eu precisava entender mais do funcionamento humano, entender mais de como conduzir. O início, né, do meu anseio pela busca foi muito para aprender ser diferente de algumas lideranças que eu tive ao longo da minha jornada. Deixa eu só reconstruir aqui esse raciocínio para poder contextualizar. São muitos anos de vida, né, gente? Então, assim, eu tive lideranças péssimas. Eu trabalhei no início da minha jornada, assim, aconteceram situações comigo que, assim, eu não desejo para absolutamente ninguém. Experiências realmente com líderes muito ruins. E aí, quando eu me tornei líder, eu só sabia uma coisa. Eu não queria ser aquela liderança. Legal. Mas eu fui para um outro extremo.
eu fui para um extremo onde o líder ele precisa compreender, onde o líder tem que ser empático. E esse extremo também não funciona, né? É muito bonito falar, mas esse extremo não traz resultado. Então chegou um momento que eu falei, eu preciso aprender com quem sabe mais sobre isso, porque eu preciso chegar num momento de entender o funcionamento e de praticar uma liderança que seja humana, sim, mas que gere resultado. Porque, desculpa, né? Liderança que não gera resultado é amizade. Sim. É amizade. E aí eu fui buscar, eu fiz formação profissional em coaching, e isso é engraçado. Quando eu estava fazendo essas formações, muita gente me perguntava se eu sairia da área contábil. E para você entender como de repente as pessoas entendem como sendo algo distinto, quando na verdade um líder, um empresário precisa conhecer de tudo na empresa, claro. E ainda mais sobre pessoas. E aí eu sempre reforçava, não, gente, isso não tem nada a ver com abandonar a contabilidade, muito pelo contrário, eu quero fortalecer o meu negócio de contabilidade, eu quero fortalecer os meus outros negócios, e para isso a gente precisa estar em constante desenvolvimento. Eu fiz uma formação profissional em coaching, 60 horas de formação, eu fiz uma formação com um britânico, que também foi super interessante, fiz muitos cursos de PNL, de liderança, e aí quando você junta o aprendizado de metodologias, o aprendizado teórico com a tua vivência prática, você potencializa isso e os resultados melhoram bastante. Muito bom, muito bom. É um tipo de coisa que eu também acredito. Eu acho que o desenvolvimento humano ele faz parte de quem quer ir para algum lugar, né? Eu acho que esse é um ponto, a gente estava falando até no início, né? E foi até legal, né? Tem muitos escritórios tradicionais que acham ruim ser tradicionais, o problema não é ser tradicional, o problema é parar no tempo, né? E eu acho que vocês são um excelente case de uma empresa sólida, indo para 30 anos, mas super atual, super moderna, com a cabeça pra frente, com outros negócios, sim, eu acho que é uma parada bem legal, tem muito o que ensinar. E dá um recado final aí pra nossa audiência, a gente tá chegando aí no nosso tempo, mas foi muito bom a conversa, notei muitas coisas boas, e qual que é a dica final aí, como é que você encerra essa conversa de hoje, Adriana? Bom, a dica, o insight é dar o primeiro passo, né? Para você que nos acompanhou aqui ao longo desse episódio, anota algo que fez sentido para você, mas escolhe colocar em prática. Eu gosto muito e eu uso isso na minha jornada já há muitos anos. Por exemplo, algo que eu aprendi nessas formações, da metodologia 70-20-10. 10% do nosso aprendizado, ele vem de hard skills, né? Quando você faz uma faculdade, você faz uma MBA, etc., uma formação mais longa, 20% vem de troca, vem exatamente desse momento onde nós estamos, onde a gente fala, o que o Matheus fez que deu certo, eu vou fazer também, sim, eu vou aprender com ele. E mais 70% é prática. E eu gosto de fazer uma analogia com a natação. Imaginem só, eu de repente não sei nadar e fiz um curso de natação, li um livro de natação, e lá tem tudo sobre natação. E aí, de repente, eu tô no aeroporto e encontro alguém top de natação e a pessoa me dá todas as dicas, como posiciona a mão, como se joga, como se impulsiona. Eu tenho certeza que ainda assim eu não saberei nadar, eu não sairei de lá nadando. Os outros 70 é me jogar na piscina, e é ir lá, e é treinar, e é acertar, e é errar, é ver o quanto aquelas dicas, aqueles insights servem para mim ou não. Então o convite é para que vocês se joguem na piscina, para que vocês se arrisquem e coloquem em prática, porque 1% de melhora, 1% de prática todos os dias nos leva a lugares inimagináveis. Muito obrigada. Bom, adorei tua reflexão, viu? Arrasou. Cabe muito aqui para esse nosso podcast, onde eu encorajo você a anotar e executar sempre que a gente conversa. Obrigado por você estar com a gente até o final. Deixa o seu like, se inscreve. Se não tiver inscrito, não esquece, dá uma moral pra gente, compartilha esse episódio aí com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Nessa câmera do meio aqui, Adriana, a gente dá um tchauzinho aí pra eles. Uma coisa importante. Volta pra mim aqui. Uma coisa importante, as redes sociais da Adriana estão aqui embaixo, mas Adriana, pra quem quer te seguir, tá aqui com a gente até o final. Essa galera que fica até o final, ela segue. Fala pra mim.
adrianamatos.oficial. Beleza. No Instagram e Adriana Matos LinkedIn. Fechou, excelente. Tá aqui na descrição, tá os links dela. Agora sim, tchau, tchau, valeu, até a próxima quarta. Tchau, tchau. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um Flex Space com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá, eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no Flex Space.